Participam desta edição o jornalista e professor da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Um levantamento da Agência Nacional de Águas mostra um cenário que poderia parecer impossível para muitos brasileiros. Mais da metade dos municípios do país podem sofrer desabastecimento de água até 2015. O Brasil sempre foi considerado um país rico em água. Calcula-se que 12% das fontes superficiais de água doce de todo o planeta estejam no país. Comparativos de 2007 mostravam que, enquanto a média mundial de disponibilidade de água por pessoa era de 8 mil metros cúbicos por ano, no país, essa média era de 43 mil metros cúbicos. Mas o estudo da Agência Nacional de Águas mostra que esse cenário de fartura pode estar com os dias contados. Segundo a ANA, sem investimentos em infraestrutura, 55% das cidades brasileiras terão sérios problemas com o abastecimento de água em 4 anos. A situação mais grave seria no Nordeste, onde apenas 18% dos municípios têm uma distribuição de água considerada satisfatória. A agência calcula que o país precisa investir pelo menos 22 bilhões de reais nos sistemas de fornecimento de água. A maior parte em obras que evitem a poluição em nascentes e mananciais. 2015 está aí. E a água, quer dizer, vai ser um bem cada vez mais caro para você limpar essa água, não é isso, Saldiva? Para você poder e além disso é que fazer dela possível. Quando ele fala que tem 40... que nós temos muita água no Brasil, só que o problema é que a água está na Amazônia e no Pantanal e a população está no Sudeste. Aí você vai ter que buscar água cada vez mais longe. Cada vez mais longe, com um custo cada vez maior, e você vai ter que aplicar cada vez mais produtos químicos para recuperar a qualidade da água. E esses produtos químicos a gente vai consumir? Vai consumir e tem uma série de efeitos à saúde. Então, o grande problema nosso vai ser que, se você pegar, por exemplo, a quantidade de água disponível em São Paulo e pegar a população que tem, a nossa disponibilidade de água por habitante é que vem do semiárido nordestino. Ou seja, a gente está cada vez roubando água de outras bacias, de Campinas, cada vez indo mais longe para poder pegar água para abastecer a cidade. Isso porque a nossa água não é suficiente ou ela está suja, ela está podre? Nós transformamos o rio Tietê numa latrina, o rio Pinheiros numa latrina, não tratamos o esgoto. E, ao mesmo tempo, a gente desperdiça muito. Embora a Sabesp tenha metas de reduzir o desperdício, até recentemente a gente perdia 30% da água que a gente produzia ao longo da distribuição. Olha, e hoje é o Dia Mundial da Água, como a gente sabe. Se é para pensar aí na importância desse bem cada vez mais escasso, nós aqui lembramos da agonia, como falou o professor Saldiva, do rio Tietê. Vítima do descaso, o Tietê há anos recebe o lançamento diário de milhares de litros de esgoto sem tratamento em vários municípios de São Paulo. Equipamento pronto, hora de lançar a isca. No Tietê? Essa é a forma e o cenário encontrados por este pescador para protestar. Tinha capivara, tinha urubu, tinha garça, tinha rato, tudo, tinha vegetação. Hoje o Tietê é isso aí, não passa de um canal de esgoto. É verdade. Em Salesópolis, onde nasce o Tietê, as águas são límpidas e a vida segue seu curso. Mas tudo muda a partir de Biritiba-Mirim, onde o rio recebe agrotóxicos das lavouras de hortaliças. A situação piora quando o Tietê passa por Mogi das Cruzes, onde a água dá lugar ao esgoto, como acontece nas nascentes do Parque Morumbi. A população, ela convive com essa sujeira toda, esse mau cheiro, a noite é pernilongo, sem contar as ratazanas que andam por aqui e não tem como assim combater. A região urbanizada, sem planejamento, não conta com o tratamento dos dejetos, serviço que a prefeitura local promete para daqui a 2 anos. Essa região vai ser coletada e transportada para uma estação de tratamento que tem em Suzano, que é da Sabesp, que a gente paga por volume mandado para lá. Em Guarulhos, cidade vizinha da capital, o rio Cabuçu de Cima despeja no Tietê esgoto produzido por 1 milhão de habitantes. E voltamos então ao ponto onde encontramos o seu Mário, que repete o protesto há 20 anos. A população cresceu, a cidade cresceu e foi ligado muitas ligações no Tietê, então ele está mais poluído. 2 décadas também tem o Projeto Tietê, ação da Sabesp e do governo do estado para despoluir o rio. As 2 primeiras fases consumiram 1 bilhão e 600 milhões de reais. O tratamento de esgoto na região metropolitana da capital passou de 24% para 70%.
O projeto Tietê está na terceira fase, que deve durar até 2015 e consumir mais R$1 bilhão para captação, distribuição e tratamento de esgoto. Nós iremos instalar todas as nossas tubulações necessárias para que transporte todo o esgoto gerado na região metropolitana, nos municípios operados pela Sabesp, e conduzir para as nossas estações de tratamento, tratar e aí sim lançar no rio. Depois de passar por São Paulo, o Tietê começa a renascer em Santana do Parnaíba, quando é chacoalhado pelas quedas d'água das barragens hidrelétricas. O movimento oxigena a água e ativa micro-organismos que funcionam como filtros e permitem que o rio volte a ser fonte de riqueza e diversão, como em Barra Bonita. Especialistas dizem que contar com este mesmo rio na capital não é impossível, mas depende da vontade de todos. A gente não precisa limpar o rio, a gente precisa parar de sujar. Se parar de sujar, a gente vai ter um rio mais limpo e mais saudável para toda a população de São Paulo. Mas para parar de sujar, a prefeitura e o governo do estado têm que entrar no entendimento, porque os córregos, até onde eu sei, é assunto da prefeitura, aí o rio é do governo do estado. É isso, não é? A solução Tietê passa por um consórcio de municípios que às vezes têm partidos diferentes, ideologias diferentes e prioridades de investimento diferentes. Então, está difícil de fazer a solução dessa bacia. Isso se repete em várias bacias. E não é só esgoto que a gente tem. Os níveis, por exemplo, de atrazina, que é um defensivo agrícola, na água de abastecimento em algumas regiões, por exemplo, da bacia do rio Piracicaba, começam a atingir níveis quase que preocupantes. Ou seja, a água, ela tem que ser cuidada, porque vai ser um bem muito precioso e nós não temos toda essa água aqui no Sudeste, nós temos muita água onde não tem gente. E vai ficar caríssima a água, cada vez mais, né? Cada vez mais. Aliás, quando você cobra pela água o que ela devia ser feita, a própria população reduz o consumo. Por exemplo, antigamente a gente produzia, para fazer 1 litro de cerveja, por exemplo, algumas companhias brasileiras gastavam 12 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Hoje já está fazendo com 6. O que aconteceu? Por causa que o preço da água para esse tipo de solução, para as indústrias, passou a ser um importante valor. Então, se você não precificar isso, nós vamos fazer vassoura de água na calçada e vamos perder água. Porque a gente fala muito na falta de energia, mas a gente não esquece de falar como é que a gente está consumindo essa energia, né? Estou falando da energia de uma maneira geral, a que ilumina aqui esse estúdio, essa que a gente viu aí agora toda suja, poluída. Me dá um arrepio quando eu vejo o pessoal limpando calçada com Não, sabe o que me dá um arrepio? Quando eu penso um dia sem água. Sem água, talvez com 1 copo, 2 copos de água, talvez, mas sem banho, sem limpeza, sem água. Poli. Não, pensa. Populações, milhões de pessoas vivem assim. Vivem assim, mas... A gente está falando aqui do Brasil, mas a água vai ser uma questão gravíssima. Vai haver guerra por causa de água. Já houve alguma coisa, mas numa escala maior, em pouco tempo no mundo inteiro. Tem situações do mundo em que milhões de pessoas, talvez fosse interessante o telespectador imaginar, fazer uma ginástica, imaginar passar 1, 2, 3 dias sem água, buscando água no caldeirão. Fazer esse exercício, assim, de ficar sem água, ter que buscar água muito longe, ou ter que usar pouca água, porque é um exercício que a gente faz, porque a gente, é difícil até de fazer, porque a gente não tem isso no nosso dia a dia. Mas só de imaginar, isso que o Eugênio falou aqui, tem populações que já estão vivendo isso há muito tempo. Hoje não existe água no planeta para que todo habitante da Terra tome um banho por dia. Então, nós vamos ter que fazer sistemas de captação mais eficientes, nós vamos ter que usar a água como um recurso natural que tem preço. Hoje eu fui criado numa ideia que a água não tinha preço, mas ela tem. E é importante que a gente tenha noção disso. É um bem muito precioso para a gente desperdiçar. Olha, apesar dos bombardeios, eu imagino, a gente vai falar agora da Líbia, imagino como é que deve estar a situação lá, até dentro do que o Eugênio falou aqui, eles devem estar sofrendo racionamentos e tudo mais. Mas, falando mais sobre o conflito, apesar dos bombardeios aéreos da coalizão internacional, as forças do coronel Gaddafi voltam a atacar áreas em poder dos rebeldes. E na TV estatal Líbia, uma surpresa, uma apresentadora aparece de arma em punho, ameaçando matar até o último rebelde em defesa do regime.
Empunhando um rifle automático, o apresentador da emissora do governo disse que está pronto para a luta e que ninguém poderá atingir Gaddafi. E foi mais longe. Também prometeu sacrificar até o último bebê líbio e a última gota de sangue em defesa do governo. Na frente militar, os rebeldes disputam com as tropas do governo o controle da cidade de Misrata, situada a leste de Trípoli. Na noite desta terça-feira, a capital líbia foi alvo de novos bombardeios da Força Internacional. Horas antes, um caça dos Estados Unidos caiu perto de Benghazi. Os 2 tripulantes saltaram de paraquedas e foram resgatados. Segundo o governo americano, o avião teve problemas mecânicos. Em pronunciamento feito esta noite pela TV, Muammar Gaddafi prometeu continuar a luta e garantiu que sairá vitorioso no final. Eugênio. O Gaddafi conseguiu manter tropas leais a ele e a TV estatal como máquina de propaganda. Ele opera nas 2 frentes. Mas esse sujeito aí que aparece segurando um rifle, fazendo ameaças, não deve ser levado muito a sério. Já vem se observando as mudanças de atitude de jornais, emissoras de televisão ali no norte da África. O jornal egípcio Al Aram, ele muda de um lado para o outro em questão de dias, fazendo lembrar, isso saiu numa revista recentemente na Economist, fazendo lembrar que em 1815, quando Bonaparte reconquista Paris, o Le Moniteur, um dos jornais ali, muda de posição radicalmente em 13 dias. Chamava Bonaparte, exilado, fugido, de o canibal. E quando ele entra no Jardim das Tuileries, ele vira Sua Majestade. Essas coisas todas vão mudar de atitude. Agora, o Gaddafi está aí, com uma arma importantíssima na mão, que é o controle da televisão, que ele é onde tem ele se o comunica. controle da propaganda. Então ele consegue disparar mísseis ali, tiros, armar a população, convocar a população para ir para cima dos rebeldes. E a situação é muito complicada. O que complica ainda mais essa situação... Ele contagia a população, né? Contagia, organiza, vende uma motiva. ideia do que... Isso. Mas uma outra coisa que nós estamos começando a observar agora é que essa ação internacional decidida pelo Conselho de Segurança da ONU começa a dar sinais de uma ligeira atrapalhada, porque hoje já existe uma discussão ainda não resolvida sobre como vai ser a liderança dessas forças após uma certa retirada dos Estados Unidos, que agora comanda a operação. Tentou até ficar em segundo plano, do ponto de vista até interno dos Estados Unidos, para não assumir mais uma guerra, né? O comando de mais uma guerra. Passou para a França e tudo mais. Isso mesmo. Mas eles ali não estão se entendendo. Não são claros os termos dessa ocupação ou desse ataque apenas pela via aérea. E isso aumenta a preocupação. Já existe gente... Mas existe base jurídica nessa resolução da ONU, que é proteger as populações que de alguma maneira estão ameaçadas por ataques. Não apenas base jurídica, é uma decisão formalmente aceitável, mas existe uma motivação humanitária que convenceu todas as partes ali, que é proteger as populações de um tirano que dá sinal de loucura, que parece promover e prometer morte, prometer banho de sangue. Tudo isso é razão para que se tente interromper o processo violento promovido pelo governo de Gaddafi. Agora, é preciso que isso seja organizado, é preciso que as pessoas se entendam, que esses países se encontrem nessa ação, porque, do contrário, essa ação pode, ao contrário do que prometeu, agravar a situação de violência e de desproteção na Líbia. O que eu estou entendendo que você está dizendo é o seguinte, que eles querem mesmo é o Gaddafi, a cabeça dele na mão para dizer que essa guerra está no fim. Seria isso? Há críticas nesse sentido também. Alguns já estão apontando que, em lugar de proteger as populações indefesas, os ataques parecem ter na mira a cabeça de Gaddafi. E aí é uma outra, é uma interferência num assunto interno da Líbia. Proteger as populações é uma coisa. É muito cedo, porém, para a gente fazer aqui uma caracterização definitiva, mas que há razões para dúvidas, isso já existem. Olha, e hoje é dia de Cartão Verde aqui na TV Cultura, logo depois do Jornal da Cultura. E por isso nós vamos conversar com o Vladir Lemos. Vladir, boa noite. Antes de você contar para a gente aí as atrações de hoje no Cartão, o que tem de quente no noticiário esportivo do dia, Vladir?
Boa noite, Poli. Bom, o futebol brasileiro pode perder mais uma joia para o exterior. Estou falando do Paulo Henrique Ganso, que, descontente com o salário baixo em relação aos companheiros do clube, como Neymar e Elano, não esconde mais que pode mesmo e que pretende jogar no futebol europeu. Paulo Henrique Ganso não chegou a um acordo para renovar contrato com o Santos. A diretoria propôs triplicar o salário, mas não aceita um pedido do jogador, a redução da multa rescisória para ser negociado com equipes do exterior. O valor hoje é de 50 milhões de euros, cerca de 118 milhões de reais. Ganso quer um valor, digamos, mais modesto, 70 milhões de reais. Mesmo sem a redução, que facilitaria uma transferência, é bom lembrar que ele tem contrato em vigor até 2015. Mas como os direitos federativos do atleta estão divididos entre o Santos e uma empresa, não seria surpresa se o jogador saísse no meio do ano, quando será aberta a temporada de negociações na Europa. E se Paulo Henrique Ganso pode em breve dar adeus ao Santos, do Botafogo, Joel Santana já deu. Depois da derrota para o Vasco por 2-0, o treinador pediu demissão. As fracas atuações do Botafogo neste ano no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, a pressão da torcida sobre o treinador se tornou cada vez maior e piorou depois da derrota do domingo para o Vasco por 2-0. Eu acho que às vezes, na vida, as pessoas às vezes só dão valor quando sente falta. Essa foi a terceira passagem de Joel Santana pela equipe de General Severiano. Joel voltou ao Botafogo há cerca de 14 meses. Mesmo sem grandes estrelas no elenco, ganhou o Campeonato Carioca do ano passado e terminou o Brasileiro em 6º lugar. É difícil. Depois de 14 meses, você... Só um minutinho. Bom, Poli, foi uma saída um tanto estranha, porque a gente viu aí o Joel não parecia tão disposto assim a deixar o clube, os dirigentes também lamentaram a saída dele, mas a verdade é que ele partiu. Só para lembrar, o nosso convidado de hoje é o líbero da seleção brasileira, que acaba de se aposentar, o Sérgio Escadinha, campeão mundial, campeão olímpico, dono de 7 títulos da Liga Mundial, que daqui um pouquinho vai estar aqui com a gente para falar do Ganso, da saída do Joel e também da carreira dele. Um abraço, Poli. Obrigada, Vladir. Até já. A seguir, Hugo Chávez atribui ao capitalismo o fim da vida no planeta Marte. E mais, o país ainda não conta com depósito seguro para materiais radioativos.